Olá, meus queridos, minhas queridas! Como é que vocês estão? Aqui estou eu novamente, prazer revê-los, espero que estejam todos muito bem. Bom, nós estamos aqui para começar o capítulo 6, apostila 2. Nós vamos falar de eletrodinâmica, introdução à eletrodinâmica. Conceito rápido, até agora, este ano, nós consideramos a parte de eletrostática, as cargas em repouso. A eletrodinâmica, agora nós vamos considerar o movimento de cargas. Como a ilustração que você vê aqui no alto dessa página, olha a quantidade de aparelhos elétricos conectados aqui na rede. Não faça isso em casa, não repita isso em casa, né? Então é a primeira característica. Mas se esses equipamentos estão ligados é porque é movimento de carga, energia está fluindo através dele. Esse é o intuito, o foco dessa aula. Esse capítulo 6 nós vamos dividir em duas partes. Vamos falar sobre corrente elétrica, que é o movimento das cargas, e de resistores, que é uma aplicação, são dispositivos por onde essa corrente passa e eles podem dissipar energia. Mas já já eu falo de cada um desses. Bom, vamos começar aqui falando de corrente elétrica, o primeiro tópico aqui a ser considerado. Queridos, e o que é corrente elétrica? Basicamente, em poucas palavras, corrente elétrica é o movimento ordenado, organizado de cargas elétricas. Então eu tenho, por exemplo, aqui um condutor, um fio, aqui é uma seção de um fio, as cargas vão se deslocar aqui à esquerda. Tá vendo aqui o elétron, o sentido da força, onde ele se desloca. Essa é a corrente elétrica. As cargas organizadamente se movem em um sentido. Ou nesse segundo caso aqui, olha a figurinha azul, você tem carga negativa aqui, ó, os elétrons estão se deslocando à direita nesse caso. Então a corrente elétrica é um movimento ordenado de cargas elétricas. Essas cargas podem ser representadas pelos elétrons, que é o mais comum. Elétrons se movem em sólidos, líquidos, gases, em qualquer meio, desde que seja um meio. Nos sólidos, especificamente, apenas os elétrons se movem. A partir do momento que essa corrente elétrica passa a se mover, é interessante nós destacarmos o que nós chamamos de sentido da corrente elétrica. Há duas maneiras de você citar ou mencionar esse sentido da corrente elétrica. A chamada corrente elétrica convencional e a chamada corrente elétrica real. Em termos simples, a corrente real é o sentido de movimento dos elétrons. O sentido convencional é o sentido de movimento contrário dos elétrons. Por quê? Originalmente, imaginava-se que eram as cargas positivas que se moviam, e elas se movem no sentido contrário dos elétrons. Com o tempo, descobriu-se que na verdade eram os elétrons que se moviam nos sólidos. Ao invés de corrigir o procedimento, a ideia, preferiram manter assim e chamando de sentido de corrente convencional o sentido contrário ao movimento de elétrons, que é associado às cargas positivas. Muito bem, mas eu quero medir a corrente elétrica que está atravessando um condutor. Para medir essa corrente elétrica, eu meço a chamada intensidade de corrente elétrica, ou intensidade média de corrente elétrica, representado pela letra I. Basicamente, a intensidade de corrente elétrica é a razão entre a quantidade de carga elétrica que atravessa uma seção do condutor, uma área aqui do condutor, em função do tempo, em um dado intervalo de tempo. Olha a formulazinha aqui linda, simplesinha. Corrente elétrica I, carga pelo tempo. Carga medida em coulombs no sistema internacional. Tempo medida em segundos. Por isso, no sistema internacional, corrente elétrica é medida em coulombs por segundo, que nós chamamos de ampere, em homenagem ao físico francês Jean-Marie Ampère. Quando a corrente está fluindo através de um condutor, nós notamos que ela apresenta duas possibilidades de comportamento. Quais são essas duas possibilidades de comportamento? Nós temos a chamada corrente contínua. O que é corrente contínua? É quando a intensidade da corrente não muda no decorrer do tempo. Está vendo esse diagrama? Ó? Diagrama da corrente pelo tempo? Mesma intensidade, o tempo todo. Você vê isso, por exemplo, em pilhas, baterias, seu celular. A bateria dele gera uma corrente contínua, intensidade constante. A grande vantagem é a mobilidade. Você pode pegar a bateria do seu relógio, seu celular, e levar para onde quiser. Enquanto tiver carga, ele vai funcionar.
A segunda modalidade é a corrente alternada, a abreviação CA ou AC do inglês, a corrente contínua no inglês é DC. A corrente alternada é o contrário, ó. Perceba que ela vai alternar, variar em ciclos contínuos. Então ela vai ter picos e cavas em intervalos regulares. Essa corrente alternada é muito comum, está presente nas nossas casas, em instalações comerciais, prédios. A rede elétrica, de uma forma geral, é por corrente alternada. A grande vantagem, o custo de transmissão. Muito barato o custo, tá? Muito baixo o custo. Isso torna ela viável, torna ela prática. Aliás, quando nós percebemos aqui, nós usamos para os dois casos diagrama corrente pelo tempo. Esse diagrama da corrente pelo tempo nos dá uma ferramenta extremamente útil. Olha só, se você pegar esse diagrama e encontrar a área do diagrama, a área é numericamente igual à carga elétrica. A área do diagrama da corrente em função do tempo é numericamente igual à carga. Então essa é uma ferramenta útil, pode ser usada aí para se determinar a quantidade de carga, muito útil, especialmente em casos como quando a corrente for alternada. Com a corrente constante, a contínua, é fácil, você pode usar a própria fórmula corrente pelo tempo, a carga pelo tempo. Mas para alternada, é um único processo que você tem para determinar de maneira fácil a carga elétrica que atravessa o condutor. Olha a DDP aqui, queridos. Lembra de DDP? Falamos dela lá em potencial elétrico. Diferença de potencial. Agora ela é válida. Sabe o que é DDP? DDP nada mais é do que a grandeza física responsável por gerar a corrente elétrica. É devido à ação da DDP que a corrente elétrica ela adota um sentido, passa a fluir através do condutor. Medimos DDP em que unidade mesmo? Se você disse volts, acertou. Bom, olha só, agora um bem bolado aqui. Energia, potência e efeito Joule. Bom, quando as cargas estão atravessando o condutor, elas transportam a energia. Essa energia que elas transportam, você pode associar ao trabalho. Lembra como nós determinávamos o trabalho da força elétrica? A carga elétrica multiplicada pela DDP. Então, a energia transportada através de um condutor pode ser determinada pelo produto carga pelo DDP. Com essa expressão, nós podemos encontrar a potência elétrica. Porque você sabe que a potência é energia pelo tempo. Se você lembra que a energia é a quantidade de carga multiplicada pela DDP, e fizer a razão carga pelo tempo, nós encontramos aqui a fórmula da potência. Lembra dela? Π. Nós vamos encontrar a forma básica de potência elétrica, através do π. E se você pegar essa expressão da potência aqui, isolar o consumo de energia, você tem aqui uma outra fórmula, né? A energia elétrica, é a potência multiplicada pelo tempo. Em unidade de sistema internacional, nós temos o Joule. Porém, é uma unidade prática muito comum para consumo de energia elétrica na sua casa, instalações comerciais. Ela é medida em kWh. Nesse caso, a potência em kW e o tempo em horas. Essa expressão da potência é muito útil, ferramenta prática. Potência, portanto, é o π, produto da corrente elétrica em função da DDP. Bom, essa é a primeira etapa, queridos. Falamos de corrente. Determinamos a intensidade de corrente elétrica, lembramos da corrente alternada e corrente contínua, determinamos a potência elétrica. Agora, quando a corrente atravessa um determinado condutor, esse condutor pode oferecer uma resistência à passagem de corrente. Surge aqui o conceito que nós chamamos de resistência elétrica. Você vê representado aqui vários modelozinhos de resistores. Basicamente, um resistor ele tem duas funções: oferecer resistência à passagem de corrente e, por sua vez, já que ele ofereceu resistência à passagem de corrente, ele pode dissipar energia, a energia que passa através dele, dissipa na forma de calor. Geralmente, resistores são dispositivos que transformam energia elétrica em energia térmica. A função exclusiva dele é gerar energia térmica. Para medir resistência elétrica, a unidade que nós utilizamos é o ohm. Representa aqui na ferradurinha, né? A unidade ohm que você representa pela ferradura.
Tá? Essa é a unidade de resistência elétrica. A partir do resistor, nós precisamos avaliar aqui as duas leis de Ohm. Como que nós determinamos as duas leis de Ohm? Bom, a primeira delas é associada ao próprio dispositivo, ao circuito em si. A primeira lei de Ohm propõe que em um resistor, a DDP a que ele é submetido e a corrente elétrica que o percorre são diretamente proporcionais. Se elas são diretamente proporcionais, ao colocar num diagrama, perceba, ele vai ser representado aqui por uma reta linear crescente. Todo resistor é associado a um diagrama DDP em função da corrente por uma reta linear crescente, que é R1 a que é R2, sendo que a resistência é determinada pela tangente desse ângulo, a tangente do ângulo formado em relação ao eixo da corrente elétrica. Ali nós obtemos aquela formulazinha, DDP resistência vezes a corrente, ou a resistência é a razão da DDP pela corrente, o RUI, tá? Para você determinar a resistência elétrica. Queridos, olha só, e se o resistor não for ômico? Tá? Um resistor ômico é que mantém DDP e corrente diretamente proporcionais, reta linear crescente. Se ele não for ômico, olha só, a variação de DDP e corrente não é diretamente proporcional. Então você vai representá-lo por uma reta não linear. Para simbolizar resistores no circuito, nós temos esses dois modelos. Esse um pouco mais antigo, mas ainda em voga, ainda utilizado, e esse o mais moderninho, representado aqui por um cilindro, um retângulo na prática. Bom, eu uso o RUI para determinar a resistência de resistores usando a primeira lei de Ohm. Mas a segunda lei de Ohm também me permite calcular a resistência elétrica. Você vê aqui George Simon Ohm, e por ele nós calculamos a resistência agora levando em conta as características do material. Para isso nós consideramos três aspectos. Olha só, o comprimento do resistor, a área de seção transversal dele e o material que ele é feito. O material que ele é feito, nós usamos esse símbolo aqui, ó, letra grega Rho, que indica a resistividade desse material. Tá? Indica a resistividade do nosso resistor. Então, duas expressões para você calcular a resistência. Primeira lei de Ohm, associada ao circuito, DDP em função da corrente. Segunda lei de Ohm, associado ao material, resistividade dele, multiplicada pelo comprimento, dividido pela área. Queridos, fazendo bem bolado, finalizando essa aula já. A potência é o π. Se você lembrar que DDP é resistência vezes corrente, nós podemos obter essa forma alternativa. π ao quadrado, resistência vezes quadrado da corrente. Também, identificando aí a resistência elétrica, eu posso obter uma segunda forma alternativa, DDP em função da resistência elétrica. Essa daqui é uma das mais úteis que nós vamos utilizar, DDP em função da resistência, para calcular a potência. Sempre em watts, desde corrente em ampere, DDP em volt, e resistência em ohms. Valores nominais. Isso é uma expressão comum, isso aqui serve mais para referência para vocês. Todo equipamento eletrônico, eletroeletrônico vendido em lojas, ele deve vir com duas informações básicas. Essas aqui, ó. Potência e tensão. A tensão nominal é a tensão na qual ele deve ser ligado. Geralmente ele vai estar lá 127 volts, que é a tensão correta que nós utilizamos aqui na nossa região. E a potência dele, para que você possa estabelecer aqui o consumo de energia. A potência que o equipamento emite quando conectado na rede, na sua tensão nominal. Óbvio que às vezes a rede pode emitir mais energia do que você precisa. Para proteger a rede, nós podemos usar um equipamento chamado de fusível, ou mais moderno ainda, o disjuntor. Fusível é um equipamento descartável. O disjuntor, ele vai desligar, eu posso religá-lo novamente, assim que corrigir o problema, né? Ele vai desarmar, eu ligo ele de novo quando corrigir o problema. Isso aqui é um exemplo de disjuntor. Vocês já viram aqui na escola, na sua casa, tem um quadro de disjuntores. Isso aqui é um modelo de fusível. O símbolo de fusível disjuntor é esse daqui, ó, aparece a letra S de lado, conectado no circuito. Lembre-se, quando a corrente for maior do que a corrente nominal do disjuntor, ele queima. Tá? No caso do disjuntor, ele desliga. No caso do fusível, ele quebra. Tá? Ele corta, quebra, e aí ele interrompe o circuito para tentar proteger o dispositivo, evitar que ele venha a se queimar.
Bom, queridos, por hoje são esses dois conceitos principais. Espero ter ajudado vocês. Vamos trabalhar bastante exercícios com isso. Tem muitos exercícios na área de corrente, especialmente resistores. Vamos trabalhar junto, desenvolver exercícios aí. Sucesso! Queridos, foi um prazer estar com vocês, brincar com vocês. Espero vê-los em breve. Por enquanto, vou partir. Beijo, me liga, aquele abraço do seu professor de física, padrão FIFA. É com o Fabrício. Partiu.